Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semaninha que se passou, estamos aqui de volta para mais uma super aula do curso de Cuidador. Hoje entrando no capítulo 6, que nós vamos estudar sobre a hiperatividade. Isso aí, então a hiperatividade é uma situação que atinge muitas pessoas, né? E cada vez mais essas pessoas estão precisando de um profissional que auxilie aí no desenvolvimento, no acompanhamento no dia a dia dessa pessoa, né? Então, o cuidador também é muito importante aí para o desenvolvimento da pessoa com hiperatividade. Hoje nós vamos saber e aprender como que os nossos conhecimentos podem gerar aí um conforto maior aí na vida da pessoa com hiperatividade. Bora lá então? Vamos! Isso aí! Então, o TDAH, o que que é o TDAH, né? E quais os sintomas e como o cuidador deve agir diante de pacientes que apresentam esse transtorno? Esse é o nosso objetivo da aula de hoje, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou também chamado de TDAH, é uma doença que afeta o cérebro das pessoas, podendo acometer crianças, adolescentes e adultos. Essa enfermidade apresenta um alto grau de cronicidade, ou seja, de 70 a 80% das crianças com TDAH continuam apresentando os sintomas na adolescência e na vida adulta. Então, nasceu ali com TDAH, 70 a 80% dos pacientes vão continuar desenvolvendo sintomas durante a vida na adolescência e na vida adulta, né? Esse é um dado bastante importante. Para entendermos os sintomas dos pacientes acometidos pelo TDAH, é necessário compreender como a doença afeta o cérebro, como que essa doença ataca o cérebro. Lembra da nossa aula de esquizofrenia, que nós começamos a entender como funciona o cérebro da pessoa acometida por essa doença? Então, aqui também nós vamos entender e compreender como que funciona, né, essa situação aí na cabecinha das pessoas, ok? Então, como que funciona? Basicamente, o transtorno compromete o funcionamento da região frontal do cérebro, onde as substâncias chamadas neurotransmissores estão em nível alterado. Então, nós temos aqui na frente do nosso cérebro uma região composta, né, por vários neurônios responsáveis pela concentração, pelo pensamento, pelas decisões, e nessa região nós temos alteração nos níveis de neurotransmissores. Então, isso pode ocorrer fazendo uma alteração do comportamento da pessoa, ok? Daí o que acontece? Essa região frontal do cérebro fica comprometida. Então, para a gente compreender os sintomas da doença, fica mais fácil, porque essa região é responsável pela inibição do comportamento, pela capacidade de prestar atenção, pela memória, pelo autocontrole, pela organização e pelo planejamento. É nessa região do nosso cérebro que você, por exemplo, tem vontade de fazer uma coisa, vem na sua mente uma vontade louca de fazer alguma coisa, mas é nessa região que chega essa vontade, que chega essa informação e você pensa, não, melhor não, acho que não está certo fazer isso, não, aqui na frente de todo mundo, não. Então é o nosso filtro, né? Nós temos aqui um filtro de decisões. Apesar que nós termos desejos e vontades, é passado por essa região um filtro e nessa pessoa com o TDAH, ela tem esse filtro comprometido, né? Então, não só esse filtro de atitudes, mas também a parte de prestar atenção, a memória, o autocontrole, a parte de organização, tudo está concentrado aqui nessa região. Se essa região não está legal, logo essa parte de comprometimento com a organização, com prestar atenção e até na parte de inibição vai estar afetado na doença da hiperatividade. O que acontece quando a pessoa tem a hiperatividade? Quais são as características dessa pessoa? Ela não presta atenção nos detalhes, né? Ela não é detalhista, ela fica sempre buscando focos em outras coisas, sempre é muito difícil dela focar em um só
em um só ponto, né? Tem problema em manter atenção nas tarefas ou atividades lúdicas, né? Quando nós pegamos crianças, né, em alfabetização, crianças em idade escolar, nós notamos bem isso, crianças que não conseguem se concentrar em atividades que têm que prestar atenção, que tem que ter uma imaginação mais forte para estar ali prestando atenção 100% para entender aquela matéria. Então são crianças que ficam sempre distraídas, né, do que prestando atenção. Aparenta não escutar quando lhe conduzem a palavra. Chama a criança para conversar e ela parece que não está escutando, né? Tem dificuldade em seguir instruções ou finalizar tarefas. Você fala assim, ó, a brincadeira é assim, a regra é essa, ela não se prende a esses detalhes, não se prende às regras e muito dificilmente finaliza uma atividade, né? Ela começa toda empolgada, de repente ela já se distrai com outra coisa, sai daquela atividade e quando você vê, ela já está realizando outra brincadeira, outra atividade, né? Apresenta problemas para organizar atividades e tarefas. Na cabecinha dessa criança, dessa pessoa, a dificuldade muito grande de se organizar as ideias, organizar as coisas, não tem o senso de organização que está presente aqui nessa região, ok? Demonstra aversão em se envolver nas tarefas que exigem esforço mental permanente, tarefas que ela tem que ficar pensando o tempo todo, que força a cabeça, ela não gosta, ela sente uma repugnância, porque é justamente algo que ela não consegue fazer. Isso pode deixá-la irritada, né? Geralmente, quando você propõe uma atividade que tem que ter uma concentração maior, essa criança geralmente vai ter uma aversão, vai querer sair daquela atividade, não vai querer às vezes nem entrar naquela atividade. Distrai-se com facilidade por estímulos que não têm nada a ver com o que você está fazendo. Então você está lá no seu local, né? Um professor, por exemplo, está dando aula, está falando sobre um assunto. Quando você vê, de repente, a criança está olhando para a janela, distraída, nem está prestando atenção no que o professor está falando. Então, né, acontece isso com muita frequência. É inquieto com as mãos e pés ou se mexe na cadeira frequentemente. Fica o tempo todo inquieto porque ele não consegue se manter numa situação parada, numa situação estável, né? Sempre está buscando novos estímulos, novas experiências, né? É uma pessoa inquieta, corre bastante com bastante frequência ou tem sentimentos de ansiedade, vai para um lado, vai para o outro, pula. Claro que tem crianças que naturalmente têm essa energia, naturalmente têm essa disposição para brincar, para fazer bagunça, né? Mas essas crianças normais, geralmente quando você propõe uma atividade, quando você impõe alguma regra, ela consegue entender, ela consegue se focar num desenho, ela consegue se focar num jogo, num videogame. Já quem está passando ali pela situação da hiperatividade, não consegue. Então, essa inconstância, esse 1000 por hora, essa bagunça constante aí que a criança faz, na verdade é consequência dela não conseguir prestar atenção nas coisas. Ela não consegue focar em uma brincadeira. Ela começa uma brincadeira e para, vai para outra brincadeira e para, ela não consegue focar numa só brincadeira. Fala excessivamente porque ela tenta expressar tudo que ela está ali adquirindo, né, de informações, mas ela fala demais, acaba não prestando atenção no que você está falando. Às vezes ela responde antes de você terminar a pergunta, ela já responde porque ela quer terminar logo aquilo para partir para outra situação, para partir para outra experiência, ok? Interrompe-se e intromete-se nas conversas ou jogos dos outros. Então as crianças estão brincando lá, vai lá, se intromete, atrapalha, sai e não está mais nem aí para o que aconteceu, né? Não se envolve ali num jogo, por exemplo, que cada um tem uma função, cada um tem uma regra para cumprir, ela não se envolve naquilo. Ela brinca um pouquinho, de repente já está saindo para outro lugar. E agora vamos ver, até agora entendemos então
como que funciona, quais os sintomas e as características dessa doença. Agora vamos ver então as estratégias, né? Quais os cuidados que nós devemos ter com crianças com TDAH, né? O tratamento é iniciado após a confirmação do diagnóstico e tem como finalidade diminuir os sintomas da doença, né? Então, o diagnóstico é dado pelo médico e o médico vai encaminhar para algumas terapias, principalmente com o psicólogo, e na grande maioria das vezes há também o uso de medicamento para essa criança conseguir se concentrar ali nas aulas, concentrar no que está fazendo para poder ter um aprendizado normal, né? Porque senão ela se distrai muito facilmente com várias coisas, acaba não prestando atenção na aula e acaba ficando para trás aí com os colegas, não desenvolvendo aí o seu ano letivo normal, né? Em alguns casos, é indicado o medicamento junto com a psicoterapia. Então, o psicólogo é muito importante nesse fator aí para entender ali aquela ansiedade que é gerada na cabeça da criança, o que ela está passando, né? Por causa desse momento constante que ela passa ali de não conseguir se focar nas coisas, pode ser que gere uma ansiedade na mente da criança e ela se sinta às vezes diferente dos outros amigos, excluída por às vezes não estar sabendo certas regras de jogos. Então é muito importante ali o acompanhamento com o psicólogo. Mesmo com o tratamento adequado, será necessário para familiares e cuidadores saber como conviver com uma criança. Então é muito importante o nosso papel como cuidador, saber como conviver com essa criança e estar passando para os pais, estar passando para a família como que devemos estar procedendo aí com essa criança para a gente não gerar mais ansiedade ali na mentezinha da criança, ok? Dar ordens diretas e claras, uma de cada vez, em um nível que a criança possa corresponder. Não pode forçar demais, não pode complicar demais, não pode ter muitas regras, não pode ter muita informação. Tem regras claras, né? Ordens diretas. Vai tomar banho, senta no sofá, vamos almoçar, coisas rápidas, não precisa, né, gerar uma quantidade excessiva de informação que ele não vai conseguir processar. Incluir a criança a não instruir a criança a não interromper as próprias atividades. Pedir a ela que tente finalizar tudo aquilo que começar. Às vezes ela, sem querer, sem perceber, começa uma brincadeira, já levanta e já sai para outra brincadeira. Você pode chamar ela, devolver a atenção dela ali naquela brincadeira. Vamos terminar de montar, vamos terminar de desenhar, para ver que ela, né, para tentar trazer o interesse dela de novo para aquele momento que ela está desenvolvendo ali o cérebrozinho dela. Determinar os horários fixos para as atividades do dia a dia, tais como refeição, banho, brincadeiras, dever de casa. Então vamos acordar todos os dias às 9 horas da manhã, por exemplo, vamos escovar os dentes, vamos tirar o pijama, vamos tomar café e só depois vai pegar o celular, só depois vai assistir um desenho ou só depois vamos sair ali para brincar no quintal. Exatamente ao meio-dia vamos almoçar, vamos descansar um pouquinho no sofá, sempre uma rotina com horários fixos, né? Horários padronizados para que a criança acostume-se àquela rotina e criança com rotina é uma criança que tem ela mais calma, né? Então a criança, quando você insere ela dentro de uma rotina, o cérebrozinho dela dá uma descansada, ela sabe que ela tem que seguir aquela rotina porque é o automático dela, né? Sempre ajuda, ok? Priorizar o que é mais relevante em determinadas situações, então você vai estar presente em algumas situações e você vai ter que decidir, será que isso é importante eu chamar a atenção dessa criança? Será que é muito importante que ela participe disso, né? Então, você vai tentar achar dentro das situações o que é o mais importante ali dentro daquela situação. Não, o mais importante é que ela aprenda a desculpa, que ela aprenda a se comunicar com os colegas. Então, vamos usar isso como meta ali para a gente conseguir fazer com que ela se comunique com os seus colegas. Organizar o ambiente
como meio de facilitar as atividades diárias, né? A organização até dentro da própria casa, né? Sempre a criança poder encontrar ali os objetos que ela utiliza para higiene, sua roupa, seus brinquedos, sempre no mesmo lugar. Daí favorece ela a treinar na sua mente uma organização mental. Ela está, ou pelo menos, tentando organizar mentalmente onde estão as coisas, e isso vai facilitar muito para ela encontrar, não vai gerar mais ansiedade e ela vai conseguir desenvolver melhor aí o seu dia a dia, ok? Conservar o ambiente doméstico o mais harmônico possível, sempre com temas, né, mais tranquilos, mais sóbrios, mais leves, né, que a criança consiga se sentir mais à vontade. Designar um espaço arejado e bem iluminado para a realização das tarefas. Isso não precisa nem ter hiperatividade, né, gente? Isso é saúde, né? Espaço arejado e bem iluminado aí para a gente trabalhar. Ok? O quarto não pode apresentar muitos estímulos diferentes, uma decoraçãozinha básica ali, infantil, cores, né, básicas ali que a criançada gosta. Quanto menos estímulos tiver ali no quarto, melhor. Estímulos normais de criança, alguns brinquedos, algumas cores, nada que chame muito atenção, porque senão até mesmo ao dormir ela vai ficar tentando prestar atenção em tudo, né? Então coisinhas mais neutras, mais calmas, né? Pelo menos no quarto da criança. Reprimir de uma maneira apropriada os comportamentos inadequados, né? Quando fizer alguma coisa errada, tem que falar, né? Não é porque tem hiperatividade que você vai deixar fazer tudo, fazer coisa errada. Fez coisa errada, tem que avisá-la, tem que aprender. Você não pode impedir a criança de aprender. Então você tem que ensinar que aquilo é errado, que ela não deve fazer, mas claro, sempre de uma forma calma, tranquila, né? Ok? Sempre elogiar, principalmente, sempre elogiar quando a criança corresponder e agir da forma correta, né? Uma vez nós falamos em aula sobre um gesto, né, de como ter a criança sempre perto de você, né? O conforto e o confronto, sempre falar, sempre, né, ensinar a criança com os ensinamentos que você traz para a sua vida, confrontando ela às vezes quando ela está errado, mas também não esquecer do conforto, elogiar quando ela está certa e sempre ter muito carinho aí com a criançada, ok? Incentivar a criança a praticar atividade física regularmente. Notem, né, que sempre aparece aí nas nossas aulas a tal da atividade física. Por quê? Porque o corpo tem que se mexer, o corpo tem que suar, a criança tem que se sujar, ela tem que brincar para liberar endorfinas, para liberar os hormônios de crescimento, ela tem que estar ativa, né, e ficar um pouco no sol, pegar luminosidade para poder crescer, para poder desenvolver bem os ossos. Isso é pura saúde, não precisa nem falar muito, porque nós já falamos muito sobre esse assunto, né? Estimular a criança a fazer e a manter as amizades, né? Então vai ter sempre os coleguinhas que às vezes não vão entender, porque são crianças, a gente também tem que entender, né? Que aquelas crianças que convivem ali, às vezes não têm um discernimento, né, da situação dessa criança com hiperatividade, mas a gente sempre vai tentar fazer com que ela mantenha as amizades dela, sempre estimular ela a fazer novas amizades também. Instigar a independência e a autoestima da criança, claro, considerando a sua idade, né? Então, de acordo com a idade dessa criança, nós temos que estimular a independência dela. Pode ir no banheiro sozinha, pode fazer seu prato, pode ajudar a mãe a lavar uma louça, pode ajudar o pai a lavar um carro, pode ir lá sozinho, lá no quintal, alguma coisa que ela consiga fazer sozinha, né, para que ela enfrente ali as próprias dificuldades e aprenda consigo mesma, né? Isso é muito importante. Ok? Lembrando-se que a criança com TDAH está sempre tentando corresponder às expectativas, ou seja, ela está tentando, ela está se esforçando, mas o cérebro dela, infelizmente, não consegue processar a parte de organização, a parte de discernimento, né? Então nós temos que entender que a cabecinha dela não é igual à nossa, mas nós temos que ensinar, sempre de uma forma carinhosa, claro, respeitosa, mas nós temos que ensinar, não podemos deixar também fazer tudo, né? Ok? Então, essa criança está tentando corresponder às expectativas e não consegue, porque ela vai errar, ela não vai conseguir terminar aquela atividade, então ela
pode desenvolver ali um quadro de ansiedade, um quadro, né, de um sentimento ruim dentro dela, porque ela não se comporta justamente como as outras crianças. Por isso que os pais devem ser pacientes, persistentes com o filho, não podem desanimar, tem que sempre estar confiantes de que tudo vai dar certo, de que vai se tornar um adulto saudável, com limitações ou não, dependendo da superação pessoal de cada um, é claro, mas que vai dar tudo certo, ok? Sempre botar esse pensamento positivo, principalmente na família, porque também a família se desgasta, também se sente mal com certas situações, e é o nosso papel como cuidador também cuidar da família, né? Acabamos por cuidando de todo mundo, né? Essa é a nossa profissão, ok? Então, o TDAH, um resumão aí da nossa aula, é uma doença que afeta fortemente o comportamento das pessoas, devido a alterações no cérebro, nessa região aqui, que tem algumas funções básicas, e esse cérebro não está cumprindo ali com essas funções. Então, não é culpa da criança, não é culpa dessa pessoa, né? Ela tem um transtorno ali que deve ser compreendido, mas também temos que lidar ali com o meio que ela vive, né? Ela não pode fazer tudo o que ela quer. Sabendo disso, nós temos que ter muita paciência, né, com esses pacientes. Por quê? Porque nós vamos a todo momento temos que lidar com situações que não são comuns, que outras crianças não passariam, e nós vamos, na medida do possível, usar estratégias, né, para tentar amenizar isso aí, transformar a vida dessa criança em algo mais confortável. Beleza, galera? Espero que tenham gostado da nossa aula, uma aula bem resumidinha. Não se esqueçam que nós temos as atividades para responder e no horário da nossa aula, não se esqueçam, no horário da nossa aula vamos estar online para responder todas as perguntas de vocês, ajudar a responder os questionários, matar saudade, claro, com certeza. Beleza? Vejo vocês até mais. Tchau. Falou, galera.